Olá, gente. Eu sou Eliane, assistente social, faço parte do coletivo de oposição sindical Unidade e Luta, dentro do Sindicato União. Eu venho aqui trazer algumas informações sobre a reunião que foi realizada hoje, dia 13 de setembro, no Palácio da Justiça, que é uma sessão uma sessão de mediação entre Tribunal de Justiça e Sindicato União, mediada pelo CNJ. Nós temos bastante informações sobre isso aqui nas nossas redes sociais, então quem não acompanhou, dá uma olhadinha, vai lá. Inclusive, a gente também disponibilizou alguns despachos desse processo, né? E então dá uma olhada, que é muito importante. Bom, mas a gente vai trazer algumas informações bem rápidas e a gente vai discutindo, né, em alguns outros momentos sobre o que aconteceu. Mas o primeiro ponto que nós queremos colocar é que o coletivo de oposição sindical acredita que as nossas conquistas vêm por meio de lutas. Né? Sempre foi assim e a gente acredita que é assim. Então, não é por meio de uma reunião ou de uma sessão que a gente vai, seja com o presidente do TJ, né, seja com quem for, que nós vamos conseguir alguma coisa. E sim por meio da luta. Por isso que assim que nós tivemos a informação, né, sobre essa sessão de mediação, nós fizemos questão de divulgar amplamente e solicitar a participação da categoria nessa atividade que aconteceu hoje, né, seja por meio de fotos, de vídeos, comparecendo presencialmente, né, como nós tivemos. E isso foi muito importante, porque esse movimento também gerou uma certa pressão, né, ali na negociação. Então esse é o primeiro ponto. É por meio da luta que nós vamos conseguir alguma coisa. Então, dito isso, nós vamos trazer aqui algumas breves informações, inclusive a própria direção do sindicato, ele encaminhou, né, já um breve informativo, eles disseram que vão fazer um informativo um pouco mais completo, mas já está disponibilizado aqui nas nossas redes também. Então, assim, qual que é o primeiro ponto que a gente considera importante, né, destacar? É que assim que saiu da reunião, a direção do sindicato informou para o grupo que estava ali presente que foi colocado na mesa pelo sindicato as nossas perdas salariais integrais, que são os 25%. Porque essa era uma informação importante, que nós tínhamos que partir do que realmente o Tribunal de Justiça nos deve, que são os 25%, e não ficarmos presos no PLC 30/2013, que se refere à perda de 10,55%, que é uma perda datada, né, daquela época. E aí a direção do sindicato informou pra gente que colocou isso na mesa. Bom, e aí o que o Tribunal de Justiça trouxe? Ele trouxe que foi elaborado o projeto de lei orçamentária de 2024, que é para o exercício de 2025, e que no orçamento para o próximo ano está incluído os 25% que se refere às nossas perdas salariais. E por que isso é importante? Porque todas as vezes que entra um novo presidente do Tribunal de Justiça, ele diz que ele só pode se responsabilizar pelas suas gestões. Então ele sempre coloca que o que ficou para trás ele não tem muito o que fazer. Pra gente é importante essa sinalização. Bom, mas aí tem algumas questões que precisam ser colocadas. O orçamento que foi encaminhado para a LESP e que está sendo analisado pelo governador, né, ele tem o prazo até o dia 30 de setembro para encaminhar, para ser votado pelos deputados da LESP, e em todos os anos nós sabemos que existem cortes. Então, nós não podemos cair nessa expectativa de que nós só poderemos ter reposição ou serem cumpridos outros itens de pauta se não houver corte no orçamento, porque todos nós sabemos que vai ter cortes. Embora a gente tenha que fazer a luta para ter o mínimo de corte, mas vai ter cortes. E aí, por isso que é importante a gente não perder de vista o primeiro ponto colocado, que é a questão das nossas lutas. Porque daí é uma questão de disputa desse orçamento, vamos dizer assim, né? Para onde que ele vai ser direcionado, né, para as necessidades dos trabalhadores, do Tribunal de Justiça, né, de uma forma geral, ou para uma carreira específica. Bom, mas aí tem mais uma informação que eu acho que essa é bastante relevante, que é o seguinte: o TJ informou nessa reunião que ele vai incluir no orçamento do Tribunal de Justiça uma rúbrica referente ao PLC 30, que são os 10,55. Uma rúbrica significa uma verba destinada para um fim específico. O Tribunal de Justiça trazer essa informação numa reunião com o CNJ, que terá essa rúbrica no orçamento, destinada para os funcionários, nós consideramos isso importante. Mas, mais importante ainda, é dizer que o orçamento, ele passa por diversas fases, e ele só será de fato aprovado em dezembro, e também o que nós já colocamos anteriormente, que na verdade trata-se de um orçamento em disputa. O ano que vem, o Tribunal de Justiça ele pode dizer que a parte que foi cortada foi justamente a parte que seria destinada aos funcionários. Uma outra informação que foi trazida é que se o Tribunal de Justiça fosse de fato pagar aquilo que ele nos deve, ele precisaria de uma verba de 2.440.000. 2,5 bilhões, vamos colocar assim. E aí nós conversamos lá como coletivo de oposição sindical que isso se referiria então a
cerca de 10% do orçamento que o próprio Tribunal de Justiça está encaminhando para a Lesp, né? Se ele está encaminhando um orçamento de quase 26 bilhões, 25 bilhões e alguma coisa, então 10% daria para pagar as nossas perdas. Então a gente colocou isso também como um outro item de uma possível negociação, que é manter esses 10% independente do valor que for cortado. Então, foi cortado 5 bilhões, vai vir para o TJ 20 bilhões, então 10% que seja para pagar as dívidas em relação aos trabalhadores. Essa proposta, que destina uma parte do orçamento para pagamento da reposição salarial dos trabalhadores, talvez dialogue com o que foi trazido pelo deputado Gianazzi na audiência pública que ocorreu na Lesp. Para quem estava presente na audiência, promovida pelo deputado Carlos Gianazzi, que tinha a participação do Ministério Público e outras instituições, ali o deputado falou sobre a importância dessa verba carimbada, né, que já tem um destino. Nós colocamos isso depois da reunião para a direção do sindicato. E por que o coletivo de oposição sindical e outras pessoas que estavam ali começaram a trazer algumas possibilidades e propostas de negociação? Porque nos foi informado pela direção do sindicato que será agendada uma nova sessão de mediação, uma segunda sessão de mediação, possivelmente para outubro, não se sabe exatamente a data, mas assim que tivermos notícias sobre qual será o orçamento do Tribunal de Justiça, né? Então, após a votação na Lesp, né, e sanção pelo governador. Então, quais seriam os temas de pauta dessa segunda reunião? Seria justamente o orçamento, os cortes no orçamento, e se o Tribunal de Justiça de fato colocou essa rúbrica no orçamento dos 10,55. Então, são dois pontos de atenção. Bom, foi uma reunião longa. Quem estava presente é o Dr. Rodrigo, que faz parte do Comitê de Orçamento, ele que estava como representante do Tribunal de Justiça. Nós, do coletivo de oposição sindical Unidade Luta, avaliamos essa atividade de hoje como importante, consideramos como um passo na nossa luta, na luta pelos itens da nossa pauta prioritária, né, reposição salarial integral é o nosso item primeiro lá da pauta. E nós consideramos também uma atividade importante como um passo no caminho da construção da próxima campanha salarial de 2025, né, como um passo organizativo importante. Então, assim como a audiência de orçamento, né, foi importante, então essa atividade de hoje também, porque ajuda, né, a mobilizar, a envolver a categoria nas discussões que são de interesse da categoria. Nós acreditamos que as discussões que são de nosso interesse tem que ter a nossa participação, tem que ter o nosso envolvimento, tem que ter o nosso engajamento. Então, nós já aproveitamos para convidar vocês para participarem das mobilizações, das lutas. Se você é de alguma região que recebe pouca informação, então você pode conversar aqui com a gente nas mensagens. E também se sindicalize, se engaje nas discussões. A sindicalização fortalece a nossa luta, fortalece a nossa categoria, e o sindicato é um importante instrumento de luta da classe trabalhadora. Então, bora lá, vamos nos organizar e fazer a luta necessária.